Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai ver que a unidade do Cine do Centro de Maceió voltou a funcionar depois de passar por uma reforma. Aqui no estúdio vamos falar sobre a mini-reforma trabalhista apresentada recentemente pelo governo federal. Também vamos fazer um balanço dos 2 anos de funcionamento de um programa que tem ajudado muitas pessoas a largarem o vício do cigarro em Maceió. Você ainda confere a exposição Taramps, do fotógrafo e cineasta Celso Brandão, que está em cartaz na capital. Depois de passar por reforma estrutural, a unidade do Cine do Centro de Maceió foi entregue aos usuários com horário de funcionamento ampliado. Os postos do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, no centro de Maceió e no bairro de Jaraguá, estão com um novo horário de atendimento. Antes eles funcionavam de 8 da manhã às 2 da tarde, mas com a mudança eles passaram a receber os trabalhadores até às 5 da tarde. O novo horário nos 2 postos se adequa aos mesmos horários dos postos existentes no Maceió Shopping, Pátio Shopping e Shopping Farol. Aquelas pessoas que vão ao cine, que passam mais tempo na fila, com a ampliação do horário, possa passar menos tempo lá. E aí possibilita um maior conforto e uma satisfação do cidadão. O Cine, além de funcionar como um local de habilitação para o seguro-desemprego e para intermediação de mão de obra do trabalhador com empresas, também oferece oficinas de qualificação social e profissional. Nelas, o trabalhador recebe dicas importantes de como se preparar e como se comportar para conseguir um bom emprego. São técnicas e motivações, e informações e dicas que possam torná-lo mais competitivo nesse momento de procura da vaga do emprego. As oficinas são gratuitas e em Maceió são oferecidas apenas na unidade do Cine Jaraguá. Existem todos os cines do Brasil. E nós estamos estendendo, a partir do ano que vem, também para as cidades do interior. Sai com certificado de 3 horas, que a pessoa pode utilizar no currículo ou na vida funcional, precisando do título. O governo federal apresentou recentemente uma série de propostas de modernização das leis trabalhistas do país. Entre as medidas anunciadas estão o fracionamento de férias, maior punição para quem não registra o trabalhador e as negociações coletivas que passam a ter força de lei. Mas será que essas medidas representam de fato um avanço? Comigo está no estúdio o advogado trabalhista Adriano Avelino. Considerando que a lei trabalhista já está uma senhora, qualquer mudança pode oxigenar? Com certeza. E a mudança da norma trabalhista não visa única e exclusivamente a ampliação das condições de trabalho e as relações entre empregado e empregador, mas também neste momento de crise visa aumentar a quantidade de vagas de emprego, a proteção daquelas que já existem e um pouco de injeção de capital no mercado, que precisa uma potencialização nesse contexto, ou seja, precisamos esquentar um pouco a economia. E dessa forma, com essa mini-reforma, nós conseguimos fazer essa... O que anterior dificultava na projeção da empregabilidade, no investimento do empresariado e na confiança dessa relação? Certo, vamos lá. O que é que eu vejo de produtivo inicialmente? A questão da liberação do saldo das contas de FGTS, que estão inativas desde 31 de dezembro de 2015, até 31 de dezembro de 2015. Isso faz com que você traga ao mercado um poder de compra maior para o empregado e uma injeção de capital diretamente na economia. Então o empregado vai poder dispor daquilo, porque teoricamente ele só poderia movimentar após 3 anos da inatividade desta conta, ou após o falecimento do empregado, ou após uma série de condições que a lei do FGTS traz. A questão do trabalho temporário, que o empregador ele pode contratar para substituir aquele empregado que está em auxílio-doença, pode contratar para reforçar o seu quadro de empregados no momento de maior movimentação dos consumidores, né, como agora o final de ano, e você pode contratar, neste caso, até 120 dias, prorrogando mais 120 dias, garantindo a esse empregado o mesmo direito daqueles empregados contratados por prazo determinado.
No caso dos que substituem os que estão em benefício previdenciário, você contrata pelo prazo do benefício. É uma exceção a essa contratação de 120 dias, podendo prorrogar essa contratação por outro período, a depender da situação do empregado, limitando, obviamente, a responsabilidade da recontratação após um transcorrer de 120 dias do período que aquele empregado foi contratado. Porque antes entrava num período de estágio, né? A questão do contrato do estagiário é uma condição que o PL 6787 traz, que é o empregador, ele poderá fazer isso e deverá fazer isso até para entrar em alguns benefícios que a mudança da norma trabalhista está trazendo hoje. Agora, muita gente, principalmente o sindicalismo, ele ou não está entendendo ou precisa enfrentar para marcar a posição, mas a projeção que se faz é de que não haverá mais assinatura de carteira, que o trabalhador não terá os seus direitos garantidos, que a lei, essa flexibilização ajudou muito o empresariado. Deixa eu ver com essa mesma leitura de balança aí. O PL 6787, em primeiro lugar, já traz o aumento da multa para quem não assina a carteira do empregado. Então, esse medo, esse receio que as associações sindicais podem realmente ter, na realidade cai por terra no momento em que eu pego o texto da proposta e vejo que ali está o aumento da multa aplicada ao empregador que não assina a carteira do empregado. Inclusive diferenciando, que isso é o importante, fazendo uma proporção ali entre as grandes empresas, as empresas de grande porte e as micro e pequenas empresas. Mas, em primeiro lugar, eu entendi que a Presidência da República visa, nesse contexto, preservar a assinatura das carteiras e não o inverso. Não é? A flexibilização, em momento algum, trouxe para a discussão uma isenção do empregador que não assina a carteira ou a própria exclusão da responsabilidade do empregador de assinar a carteira. Isso aí, na realidade, é uma falácia, é uma utilização, talvez, política para tentar prejudicar esse avanço que se pretende fazer. Até porque existem dentro das propostas uma vigência, né? No caso do Plano Seguro-Emprego, a vigência para as empresas que aderirem até 31 de dezembro do ano que vem é de apenas 2 anos. A outra reclamação também, e essa deve proceder, porque a gente não viu nenhuma discussão mais ampliada ante a apresentação, ou à véspera, ou na discussão anual de 6 meses. Ninguém discutiu isso, foi apresentado assim de supetão. Parece que muita gente foi pega de surpresa, inclusive gente do próprio governo. Não, na realidade existe um núcleo de estudos que participou, junto com o governo federal, dessa proposta de alteração da CLT, inclusive com acompanhamento da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Não houve um surgimento repentino dessa proposta. O próprio presidente do TST fez algumas colocações defendendo a mini-reforma, inclusive dizendo que foi, a expressão que ele usou, foi um golaço da presidência da República ter utilizado essa medida hoje, tanto para a garantia dos empregos e para a proteção do trabalho do empregado. Porque muito do que nós temos hoje garantido ao empregado se sustenta por decisões judiciais, como é o caso da terceirização, que tanto batem, tanto reclamam, que não pode haver uma lei que normatize a terceirização. E aí o que acontece? Isso transfere para o judiciário a responsabilidade através de precedentes jurisprudenciais para normatizar. Então, por que é que nós não vamos normatizar para poder garantir ao empregado aquele direito que não está na lei e que muitas vezes precisa de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo ou da própria jurisprudência dos órgãos jurisdicionais para manter aquele direito garantido? Vou dizer um dos exemplos. Não sei se você se recorda, há uns anos atrás, numa crise que teve, o governo federal conversou com as montadoras de veículos e elas, para não demitir, concordaram em fazer uma redução da jornada de trabalho, que, consequentemente, traz uma redução da remuneração. A proposta da mini-reforma
traz essa situação para quem aderir ao Plano Seguro-Emprego. E o que acontece? O que é que eu estou propondo ali? Nada mais nada menos que uma convenção coletiva pode propor, só que eu estou normatizando para criar um sistema mais simplificado de adesão. Porque, caso contrário, eu vou depender de questões pulverizadas no país inteiro e a evolução das discussões entre sindicato, patronal e obreiro para que essas situações sejam reguladas por instrumento coletivo. O instrumento coletivo, ele está previsto na CLT desde o seu início e ele é fonte normativa de contrato de trabalho. Por mais que seja num contexto normativo amplo, respinga individualmente em cada contrato. Então, eu tenho aí hoje na proposta a redução de 30% da jornada com a redução de 30% da remuneração. Mas eu não estou diminuindo o salário, eu estou diminuindo a jornada de trabalho. A mesma coisa aconteceu anteriormente. Então, o governo está avançando, está olhando de uma forma diferente. Agora, outra crítica que também que se diz que se enfraquece dessa forma o sindicalismo, né? A força sindical, a união dos trabalhadores, porque a disposição dentro, num acordo coletivo dos empregados na empresa, a não ser aquele do sindicato, ele prevalece sobre um acordo coletivo sindical. Quer dizer, vai terminar enfraquecendo o sindicalismo. Na realidade, o que é que a lei fez? A proposta. Ela diz assim, olha, o que você for fazer, você vai arquivar no sindicato. Para você aderir ao plano, você vai fazer um instrumento coletivo específico. Então, se eu vou fazer um instrumento coletivo específico para poder aderir ao plano, eu estou trazendo o sindicato para a discussão, porque eu não tenho como fazer convenção coletiva sem que o sindicato participe. Ou seja, não há exclusão nenhuma do sindicato. E quando eu elejo, dentro da proposta ali, a previsão de eleger um empregado em empresas que tenham mais de 200 empregados, para representar esses empregados nas discussões, a lei é muito clara, a proposta da lei é muito clara. Ela diz assim, que aquele empregado eleito, o resultado da eleição vai ser arquivado no sindicato e ele vai participar das negociações coletivas. Ele não tem poder de fazer a negociação coletiva. Ele vai participar, ou seja, ele vai ser a voz dos empregados na negociação coletiva. Mas a Constituição da CIPA, o presidente é indicado pela diretoria ou pela empresa, com os outros 7 participantes, se não me falha a memória. Isso não seria mais uma representação mais patronal do que... Não, a CIPA ela tem um representante eleito pelos empregados e tem o representante do empregador, tá certo? Essa comissão ela é interna e visa a prevenção de acidentes. Essa outra proposta já existe na norma trabalhista, que é você eleger um representante dos empregados a cada 200 empregados. E você pode ampliar em instrumento coletivo até 5 representantes para cada estabelecimento que a empresa tenha. Isso há uma condição que o próprio projeto legislativo traz. Então, na realidade, nunca se pretendeu, com essa mini-reforma, afastar o sindicato. Muito pelo contrário. Isso traz uma atuação maior do sindicato no âmbito da empresa. Tudo vai passar por instrumento coletivo. Nada vai ficar solto. E eu estou criando um mecanismo de controle interno na empresa, que é a possibilidade, porque isso não é uma obrigatoriedade, possibilidade da empresa com mais de 200 empregados, os empregados elegerem um representante. Se a lei vai criar esse direito, os empregados vão pleitear que isso aconteça. Mas tudo isso vai cair numa vala comum, que é o instrumento coletivo. A convenção coletiva vai ter que prever aqueles direitos dos empregados, mas vai ter a participação direta do representante deles nas negociações coletivas. Conversamos com a Adriana Avelino, ela é advogada trabalhista. Muito obrigado. Obrigado, estou sempre às ordens. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o combate ao vício de fumar. Um programa em Maceió, há 2 anos, vem ajudando muitas pessoas a largarem de vez o cigarro. E você vai conhecer a exposição Taramps, que reúne retratos em preto e branco do fotógrafo e cineasta Celso Brandão. Pode ser visitada na Galeria do Sesc, no centro.